Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um estudo da palavra, para nos encher, para realmente trazer a verdade à tona, trazer a revelação do alto para as nossas vidas. E nesse vídeo nós vamos estar falando um pouco sobre o Evangelho da Graça. É um assunto que já temos vídeos relacionados com esse assunto aqui no canal. Nós temos as 70 semanas de Daniel, nós temos a diferença entre reino de Deus e reino dos céus, nós temos ali as parábolas de Mateus capítulo 13. Esse estudo que nós iremos abordar, ele será separado em 2 vídeos. Então nesse primeiro vídeo nós vamos estar falando um pouco sobre o Evangelho da Graça. E no próximo vídeo nós vamos estar falando um pouco sobre o Evangelho do Reino. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é essa boa notícia anunciada para o homem perdido, são essas boas novas anunciadas para nós que não tínhamos esperança, que estávamos destituídos da glória de Deus. Mas também esse Evangelho, apesar dele anunciar a obra redentora de Cristo na cruz, ele também anuncia um reino, aonde o Messias Jesus Cristo vai reinar. E nesse vídeo de hoje nós vamos estar apresentando o Evangelho da Graça, que é pregado entre as nações para se fazer conhecido o nome do Senhor, para arrependimento, para conversão daqueles que antes não conheciam a Cristo. A primeira coisa que a gente precisa entender e ter em mente é que existe diferença entre salvação e reino, entre vida eterna e reino dos céus, que é o governo do Messias durante 1000 anos, que vai ser manifestado aqui na Terra, onde Cristo ele vai ter o domínio e o governo sobre todas as coisas aqui na Terra. A própria palavra nos diz que o mundo é mau, que o mundo jaz no maligno, que o príncipe deste século ele cega e o entendimento para que as pessoas não venham a conhecer a verdade, não venham conhecer a revelação de Deus. Mas sabemos que Cristo, ele governa na vida da igreja, a igreja é a realidade desse reino, como nós falamos ali no vídeo da diferença entre reino de Deus e reino dos céus, mas que a gente, para entender um pouco mais sobre esse assunto de hoje, nós precisamos ter isso claramente dentro de nós. Então, por isso, como esse vídeo vai ser dividido em 2 partes, essa diferença entre Evangelho da Graça e Evangelho do Reino, pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem aí as notificações para não ficarem de fora da continuação desse estudo, amém? Antes da gente entrar e abordar um pouco mais sobre essa diferença, então vamos voltar um pouco lá na história para falar sobre Abraão, onde Deus chamou ele para abandonar sua terra, abandonar sua parentela e caminhar para uma terra que o Senhor iria mostrar para ele. A partir daquele momento, o Senhor estava separando um povo para se relacionar com esse povo, para formar um povo dele e através desse relacionamento se revelar realmente, mostrar quem ele é, mostrar que ele é um Deus santo, fazendo promessas e fazendo direções que eles deveriam seguir, preparando um povo para ser sacerdote, para que através deles Deus pudesse alcançar todas as nações da terra. E a gente sabe que Israel não fez isso. O que a gente precisa ter em mente realmente não é porque nós estamos na era da graça que as escrituras, que a lei foi abolida. A palavra é muito clara quando ela diz que Cristo veio cumprir a lei e não abolir a lei. Afinal, a lei revela a natureza santa de Deus, ela revela também a natureza pecaminosa do homem e através da lei nós temos o conhecimento do pecado. Então a gente passa a entender que nós precisamos de Cristo para nos regenerar e nos levar a ter um relacionamento com Deus. Então a lei ela não foi abolida, porque ela mesmo testifica que a gente precisa de um parente remidor, que a gente precisa de um justificador. É somente pela lei que a gente percebe que nós precisamos da graça. E também não é porque nos tempos passados, na era dos patriarcas, na era mosaica, ali na era da lei, que a graça não estava presente, que ela não estava visível. A gente pode entender isso dando um exemplo ali de Abraão, né, do patriarca Abraão, onde a palavra em Gênesis 15:6 nos diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, nesse momento, porque Abraão creu, porque ele teve fé no Senhor, ele foi considerado justo diante de Deus. Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo
4 deixa isso muito claro, que a justificação é pela fé e não pelas obras da lei. E ele expõe esse exemplo de Abraão e ele deixa muito claro que Abraão, antes de ser circuncidado na carne, ele já havia pela fé sido justificado diante de Deus. Tudo isso nos mostra que a justiça de Deus se manifestou independente da lei. Ela veio pela fé de Abraão, e isso nos revela que não há outra condição, não há outra maneira de receber a salvação senão por meio da fé. Tendo isso em mente, tendo essa base em mente, a gente pode começar a aprofundar um pouco mais no nosso estudo de hoje. Paulo também em Romanos nos mostra que o homem pecou e que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, nós fomos separados de Deus por causa do pecado e agora nós precisamos ser perdoados e justificados. Então no capítulo 1, Paulo vem revelando a natureza caída e depravada do homem e com isso nós desprezamos a Deus, nós nos afastamos de Deus e a gente vem sendo conduzido para as consequências do pecado. Paulo vem mostrando que todos os homens são culpados, pecadores e merecedores da ira de Deus. Nenhum de nós pode alegar que é justo, porque a própria palavra nos diz que não há um justo sequer. Também nunca poderemos alegar que nós somos justificados pela obra da lei, por aquilo que eu faço ou por aquilo que eu deixo de fazer. Nós nunca conseguiríamos fazer algo que agradasse realmente a Deus ou entregar algo a Ele para sermos merecedores da vida eterna. A Bíblia lá em Isaías 64:6 diz que nossas obras são como trapos de imundícia. Paulo então, ele vem revelando a doença para então apresentar o remédio, para apresentar a cura. A gente sabe que o nosso espírito nasceu morto e a gente não fez nada para que isso acontecesse. A gente apenas recebeu isso como herança de Adão. Então nós nascemos dessa maneira, a nossa natureza é assim. Quando Deus fala para Adão e Eva ali no Éden não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque senão eles morreriam, ele não estava falando fisicamente, porque tanto a árvore do conhecimento do bem e do mal, como a árvore da vida, elas alimentavam o espírito humano. E a prova disso é que mesmo depois que eles pecaram, eles ainda continuaram vivos. Então, o que morreu ali foi o espírito, ele foi desconectado de Deus. Então, trazendo essa revelação, trazendo à tona a natureza caída e pecaminosa do homem, Paulo consegue nos fazer perceber que nós precisamos de ajuda, o quanto nós somos mal, o quanto nosso estado é precário e nós precisamos da obra redentora de Deus operada por Cristo. Depois de fazer todos esses apontamentos, ele vem trazendo o que a gente precisa fazer mediante essa situação que nós nos encontramos, né? Como se reconciliar com Deus, como ser considerado justo diante de Deus. Por isso, hoje nós vamos estar lendo Romanos capítulo 3, versículo 20 até o 28. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei vem o conhecimento do pecado. Agora, porém, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está a vanglória, é excluída. Por qual princípio? No da obediência à lei? Não, mas pelo princípio da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, todos esses versículos aqui nos mostram que nós somos justificados pela fé em Cristo. A justiça de Deus se manifestou sem os elementos da lei. Na verdade, a lei e os profetas apontavam para essa justiça que viria na plenitude dos tempos. E a palavra nos diz que se nós não queremos a justiça de Deus, se nós queremos operar a nossa própria justiça,
através da obediência à lei, e então sermos considerados justos diante de Deus, nós devemos ter em mente que para ser salvos mediante as obras da lei, nós precisamos praticar toda a lei e não apenas uma parte dela. Assim como Tiago nos diz no capítulo 2, versículo 10. Porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Então, a justiça da lei é viver de acordo com o que a lei diz. E ela diz que se nós pecarmos, nós já estamos condenados à morte e nós pereceremos. Mas nenhum homem consegue realizar nada para ser salvo mediante a lei. Porque a lei, ela somente traz a revelação da nossa natureza caída e da natureza santa de Deus. Então, nós estaríamos perdidos se nós tivéssemos que cumprir a lei. Por isso que nós somos salvos pela graça. Então a gente começa a ver e a entender que a Bíblia vai explicando a própria Bíblia. Primeiro ela diz que nós precisamos da justiça de Deus, que é a fé em Cristo Jesus. E mesmo depois de entender isso, de entender que nós precisamos dessa justiça de Deus, e a gente quiser operar a nossa própria justiça, a gente deve cumprir toda a lei. Mas a palavra continua dizendo que pela lei ninguém pode ser salvo. Ela vem pontuando e explicando detalhe por detalhe a respeito da nossa salvação, dessa graça abundante que nos alcançou. Lá em Romanos 3, que a gente acabou de ler, do versículo 20, a Bíblia diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que nós chegamos à irrefutável conclusão de que todos nós somos pecadores. É pela lei, é através da lei que nós temos o conhecimento do pecado. Então agora vamos ler alguns versículos, falando sobre o que a palavra nos explica sobre isso. Lá em Gálatas 2, no versículo 16, nos diz assim: estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Jesus Cristo a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Em Efésios, no capítulo 2, do versículo de 1 a 9, nos diz assim: ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por este motivo. Todos esses versículos nos mostram então que é somente a fé em Cristo Jesus que pode nos salvar. A nossa salvação vem por meio da graça de Deus, não porque nós merecíamos ou porque nós fizemos algo que o agradou. Porque a única coisa que a gente fez foi pecar e desprezar a Deus. Por isso Paulo nos diz que todos merecem a ira de Deus. Mas pela infinita graça e misericórdia dele, ele enviou o seu único filho em semelhança humana para pagar a dívida que a gente tinha com ele. Então em Jesus nós somos considerados justos diante de Deus. A nossa salvação, a nossa vida eterna não está baseada nas nossas atitudes ou no nosso merecimento, mas está baseado naquilo que Cristo fez por nós. Está baseada no sacrifício que Deus proveu para Ele mesmo, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
está baseada na cruz do Calvário, aonde Jesus rasgou na cruz a dívida que a gente tinha com o Pai. Então foi pago um preço para quitar essa dívida. E foi o Filho de Deus que ocupou o nosso lugar de condenação, morreu a nossa morte para que nele nós tivéssemos vida. Isso é dom de Deus. A salvação é algo entregue por Ele. Em João 3, do versículo 16 ao 18, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O mundo e todo ser humano já estava condenado por causa do pecado, que entrou no mundo através do homem corporativo Adão. Mas Deus envia o seu Filho para que todos aqueles que nele crerem, que tiverem fé, possam ser salvos e não mais condenados. Mas qual é o nosso papel nisso tudo? O que a gente deve fazer para tomar posse daquilo que já foi realizado pelo Senhor, por Jesus? Como fazemos para que essa redenção que Cristo realizou se torne uma realidade em nossas vidas? Lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 5 ao 13, a palavra nos diz: ora, Moisés ensina desta maneira sobre a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Todavia, a justiça que vem da fé declara: não digas em teu coração quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou ainda quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, esses versículos nos dizem que a justiça proveniente da fé não é algo que a gente faz, ou se vamos no céu, ou se vamos buscar Cristo nas sepulturas, indicando que não é para onde vamos, ou nem nossas atitudes e ações que determinam se recebemos a graça, se recebemos a salvação. A justiça pela fé está próxima de nós, não demanda esforço, não precisamos encontrar, está na nossa boca e em nosso coração. E aqui nos diz que se confessarmos com a nossa boca que Jesus é Senhor e crermos em nosso coração que Deus ressuscitou Ele dentre os mortos, nós estamos salvos. É isso, porque a salvação, a vida eterna, ela não tem nada a ver com esforço. É pela graça de Deus, é presente, é dom que recebemos de Deus. Mas o que é graça? Graça é tudo dada por nada a quem nada merece. Nós recebemos tudo quando nós ainda estávamos mortos, quando nós não merecíamos. E a única coisa que a gente merecia era a ira de Deus. Então é esse amor de Deus vindo em nossa direção para cumprir algo que nós pecadores, que nós perdidos, caídos, não conseguiríamos realizar. Graça é a grande obra de Deus realizada gratuitamente em seu amor incondicional e ilimitado. A palavra nos diz em Efésios que Ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Gente, isso é muito claro ali naquela tipologia quando Deus pede para Abraão ir lá sacrificar o Isaac, né, para oferecer o Isaac ali no Monte Moriá. O Isaac pergunta ali para Abraão sobre o cordeiro. Abraão diz para ele: Jeová Jirê. Então, o que isso significa? Deus proverá para si o cordeiro. Não é somente Deus proverá, mas é Deus proverá para si. É Deus provendo o cordeiro que tira o pecado do mundo para cumprir e realizar as exigências da lei, a fim de que o homem que está em Cristo não seja mais condenado. Gente, Romanos é maravilhoso para a gente entender isso. Lá no capítulo 8, no versículo de 1 a 4, diz assim: porquanto agora não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus,
porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano, pecado como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Então esse é o Evangelho da graça, alcançando todos nós, todos aqueles que estavam mortos espiritualmente, caídos no pecado, condenados à morte eterna. E aí em Romanos, no capítulo 10, Paulo continua dizendo, no versículo 14 e 15, no entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. Então a gente precisa ir por todo mundo e anunciar isso, anunciar essa obra redentora de Cristo, para todos aqueles que estão perdidos, para todos aqueles que estão sem esperança e necessitando de Jesus. Porque as pessoas elas buscam no mundo inteiro se satisfazer, se preencher, mas o único, aquele que pode fazer isso é Cristo Jesus. Então as pessoas buscam incessantemente algo para satisfazer a vida delas, mas elas não buscam no lugar correto. Elas buscam nas coisas do mundo, mas elas precisam procurar uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, por isso que nós precisamos anunciar Jesus para elas. Então, esse evangelho ele precisa ser pregado no mundo todo, para que ouvindo e conhecendo a obra redentora de Cristo, as pessoas possam ser levadas através do Espírito Santo a confessarem que Jesus é o Senhor. E foi exatamente assim que nós fomos alcançados através do poder do Evangelho. Por isso que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E então, o que acontece conosco depois de ouvirmos esse evangelho de poder e declararmos Jesus como o Senhor de nossas vidas? Nós nascemos de novo, e é isso que a salvação diz respeito, em quem nós estamos e não o que fazemos. Se estamos em Adão, estamos condenados pela lei e pelo pecado. Mas se estamos em Cristo, nós nascemos de novo e não há mais condenação sobre as nossas vidas. Quando nascemos fisicamente, nascemos em Adão já condenados. Mas quando nascemos novamente, através do Espírito, nascemos em Cristo e somos nova criatura. Não mais segundo a imagem de Adão, mas segundo a imagem de Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 21, nos diz assim: Porquanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos conciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o mistério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconciliastes com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Glória a Deus, gente, que bênção. Em 1 Pedro também nos fala sobre isso. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e poderosa por toda a eternidade. Amém! Todos esses versículos nos falam sobre nascer de novo. Assim como lá no Éden o homem morre espiritualmente com Adão, todo aquele que crê em Jesus nasce espiritualmente. Esse é o evangelho da graça, pregado para a salvação, para que a vida eterna se torne uma realidade em nossas vidas. Nós fomos alcançados por ele quando ainda estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e quando a natureza pecaminosa estava enraizada em nós. A salvação se dá por meio de Cristo. Então, sendo pecadores, nosso alvo deve ser a salvação. Porém, uma vez salvo, o nosso alvo precisa e tem que passar a ser o reino, que será o assunto que a gente vai abordar no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre o Evangelho do Reino. Então,
Fiquem ligados, ativem as notificações, porque a revelação desse assunto, essa diferença, vai fazer com que a gente amadureça, vai fazer com que a gente deixe de ser crianças jogados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina e pelas espertezas de homens que induzem ao erro. Amém? Então vamos juntos nessa jornada, nessa revelação que está vindo do alto para as nossas vidas. Amém? Gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe tremendamente a vida de vocês, que cada vez mais, que cada dia mais, passe a ser a luz, ele passe a ser o guia de vocês em todos os sentidos. Amém? Até o próximo vídeo.